Olá, meus seguidores queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou muito feliz. O nosso canal Artesanato, Arte e Foco acaba de completar 50 mil inscritos. Oh, glória! E eu gostaria muito de agradecer, primeiramente a Deus, que me capacita, e a vocês, meus seguidores queridos, pelo carinho e o apoio de sempre. Vocês me dão força para seguir em frente. Muito obrigada. E eu gostaria de compartilhar com vocês o passo a passo deste lindo flamingo, que dá para ser usado como fruteira, porta-ovos ou vaso. Vou utilizar esta toalha para fazer a parte do corpo do flamingo. Vou usar essa bacia para medir a circunferência da boca do vaso. Risco com carvão a circunferência, que é para ficar bem certinho, e vou riscar também uma ponta em formato de V, que é para ser a cauda do nosso flamingo. Olha que legal! Fica em formato de gotinha. Recorto o tecido acompanhando o risco e vamos precisar de 2 pedaços de tecido em formato de gotinhas como esse e do mesmo tamanho. Dobro ao meio e faço um furo, que é para ser o furo de drenagem. Estou utilizando 2 pedaços de tecido porque essa toalha é fina. Se a sua toalha for mais fofinha, você poderá usar apenas um. Estou utilizando essa lata de tinta como suporte e este escorredor com cabo vou usar como forma. Encharco os pedaços de tecido na nata de cimento e agora vou envolver esse escorredor com uma sacola, que é para não grudar cimento nele. Estendo o primeiro tecido sobre o escorredor e deixo a ponta do tecido apoiada no cabo do escorredor. O segundo tecido faço da mesma forma, de modo que o furo de drenagem se encaixe bem no primeiro furo. Ajusto bem o tecido no escorredor e a ponta do tecido amarro no cabo do escorredor, que é para ficar bem esticado. Vou ajustando o tecido por toda a borda, fazendo um movimento de zigue-zague. Deixo secar a sombra. Depois vou recortar a corda, retirar o escorredor e cobrir a peça com uma camada de nata de cimento. Para fazer o pescoço, estou utilizando um pedaço de ferro de construção de 50 centímetros. Dobrei o ferro em formato de S e a parte do ferro onde vou encaixar no vasinho, vou encaixar 2 pedaços de arame, um de um lado e outro de outro, amarro bem firme, que é para dar uma achatada, para que o pescoço tenha mais estabilidade. Envolvo todo o ferro com tira de tecido encharcada na nata de cimento, que é para dar volume. Para dobrar o ferro do pescoço, é bem mais fácil se você tiver um cano de alumínio. E se você preferir, poderá substituir esse ferro de construção por arame grosso. Basta dobrar o arame ao meio e dobrar em formato de S. Aí é só envolver com tira de tecido encharcada de cimento, como eu fiz com este aqui. Agora que as peças secaram, umedeço e cubro o vaso com uma camada de massa, tomando cuidado para não tapar esse efeito bonito do movimento do tecido. Aliso com o pincel umedecido, deixando a peça bem lisinha. Cubro o pescoço também com uma camada dessa massa e já vou alisando com pincel e água. Para essa massa de modelar,
eu usei 2 medidas de cimento, 2 medidas de areia fina peneirada e 1 medida de argamassa para dar liga. Acrescentei a água aos poucos e amassei bem. Espalho uma grossa camada de massa no fundo, tomando cuidado para não tapar o furo de drenagem. Coloco massa também na lateral, onde vou encaixar o pescoço. Encaixo o pescoço na posição e acrescento mais massa na parte do peito para dar uma arredondada. Acrescento um pouco mais de massa também na parte do fundo, que é para fazer a base de apoio. Vou alisando com pincel umedecido, deixando bem lisinha a peça. Se você preferir, poderá substituir este vaso de tecido por um vaso de cimento em formato de folha, como aquelas fruteiras em formato de folha. Então você encaixa o pescoço na posição e vai chumbando com massa. Fica bem natural. Agora que o meu vaso secou, retiro o escorredor de dentro dele e vou cortar essa fita fora. Para fazer o bico, vou utilizar isopor. O bico dele é como uma bota feminina de cano longo. Corto 2 pedaços de arame, que é para reforçar o bico. Encaixo esses arames no bico, tipo envolvendo o bico, que é para ficar bem resistente. Cubro com uma camada de massa e vou enrolando umas linhas no bico, que é para prender bem o arame e a peça ficar bem resistente. Umedeço a cabeça e cubro com uma camada de massa para dar volume. Encaixo o bico na posição e amarro bem firme com uma linha e já vou chumbando com massa, escondendo essa linha. Neste momento já vou modelando o formato da cabeça e dou uma achatada na posição dos olhos, que é para ficar bem certinho quando eu desenhar os olhos na hora da pintura. Umedeço a peça por dentro e cubro com uma camada de massa também. Vou alisando com pincel umedecido, sempre tentando manter esse movimento do tecido. Deixo a peça secar à sombra para evitar rachaduras. Passo o impermeabilizante e dou umas 2 demãos de tinta branca como preparação para a pintura. Pinto o flamingo cor de coral e espero secar. Depois pinto os olhos e o bico. Acrescento tinta branca a esse tom coral e faço uma cor bem mais clara. Retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve nesses movimentos zigue-zague da borda do vaso, apenas nas partes mais altas. Esses vãozinhos vou deixando em escuro, que é para dar um contraste bacana. Finalize com verniz de sua preferência e faça um bom uso do seu lindo artesanato. Este eu vou usar como vaso, mas ele dá para ser usado como vaso, porta-ovos ou fruteira. A Jane de Santana e Josi da Vila Santo André me pediram para mandar um abraço para elas. Mando sim, com carinho, meninas. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Mais um trabalho concluído, graças a Deus. Grande abraço a todos e um feliz domingo de Páscoa.